Oi, gente, tá no ar mais um Pod Alerj, eu sou a Carol Barreto e toda semana comigo, Cabeção. Que maravilha, tô aqui. E nossa professora Denilza incrível. Ai, obrigada, Carolzinha, tudo bem, gente? A gente tá bem, a senhora tá boa? Eu tô maravilhosa, tô um pouco estressada. Por quê? Porque o trem de Japeri que eu pego quebrou. Ah, horrível. Aí, olha, aí foi aquele caso que ele chega aqui estressada, suada nesse calor, mas eu não vou deixar isso me estressar. Não vamos deixar Já isso te basta o abalar. cabeção me estressando. Já vai começar a me estressar. Calma, Já a gente tá vai só começar. começando, vamos devagar. Bom, eu vou trazer aqui uma pesquisa pra gente abrir a nossa conversa de hoje. Tá bom. Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, mostrou que em 2023 o Brasil teve mais de 11 milhões de mães que criam filhos sozinhas. Na última década, o país ganhou mais de 1,5 milhão de mães com a responsabilidade de criarem os filhos sem a ajuda do pai. Isso significa que quase 15% dos lares brasileiros são chefiados por mãe solo. A proporção é maior nas regiões Norte e Nordeste. A maioria, 72,4%, vive só com os filhos e não conta com uma rede de apoio próxima. Professora Denilza, senhora que é mãe, fala sobre isso. Falei que ia me estressar, né? Mas eu acho que esse número tá subnotificado ainda. Concordo. Que além da subnotificação natural do número, tem também aquela mãe solo que é casada. Que o homem tá em casa, que não faz pra cuidar daquela criança. Que a mulher tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, tem que trabalhar, tem que cuidar daquele marmanjo. Calminha. Então calma. Bom, Então esse tá subnotificado. tá subnotificado Eu porque acho. tem pai presente que não tá presente, É ausente. né? Que tá ausente, enfim. Não é o caso do Cabeção. Não, o meu é o contrário. Né? Super O meu- presente. Super presente. Ai, dele. Você não é permitir? Como que não? Tem que trocar fralda, tem que fazer lancheira, tem que fazer comida, Mamadeira, mamadeira, acordar de madrugada. acordar de madrugada. E um monte de coisa. Ser pai, né? Básico. Bom, é claro que essa jornada intensa não é fácil para a mulher, que muitas vezes também não consegue tirar um tempo para olhar para si mesma. E eu tô falando de cuidados não só básicos, do tipo fazer um exercício físico, passar um pente no cabelo, às vezes nem isso dá tempo, mas também de olhar para a saúde mental, porque sobrecarga gera também uma sobrecarga na nossa saúde mental, né, É professora? verdade. Pois é, e a gente vai falar sobre isso também, sobre como essa sobrecarga impacta na nossa saúde mental. E a nossa convidada de hoje, as nossas convidadas vão falar sobre isso, mas eu vou apresentar primeiro a Luciana, que está aqui do meu lado, Luciana Timbó, que é mãe de um menino de 10 anos e tem bastante lugar de fala nessa história toda. E a Bárbara Costa, que está aqui, nossa psicóloga, que vai nortear com um olhar profissional. Bem-vindas, meninas. Gratidão pelo convite. A gente que Sempre à agradece. disposição com essas mães maravilhosas, que o Cabeção também é mãe, né? Só é Mas mãe. é um pai maravilhoso, né? É verdade, ele é mesmo. Bom, Lu, a gente falou na abertura, a gente dei dados sobre maternidade solo e tudo mais. Falei que você é mãe de um menino de 10 anos, que mora com você, que tem um pai que é o pai do fim de semana. É legal, né? Porque ali, selfiezinha no Instagram e tal. Como é que é a sua rotina com o seu filho hoje? Horário, trabalho, escola, como é que é? Bom, desde já me sinto honrada por estar aqui representando esses 11 milhões de mulheres e até mais, né? É uma responsabilidade muito grande. E a minha rotina é como a maioria das mulheres, é bem puxada. Eu administro casa, filho, trabalho, acordo muito cedo. Que hora você acorda? 5h40 da manhã. Aí prepara, né, café, leva para a escola, da escola eu vou para o trabalho até um determinado horário, paro, vou em casa, volto, resolvo coisa de rua, médico, tudo que envolve a minha casa, meu filho, meu trabalho, na semana é tudo comigo. Aí, fim de semana, ele vai pro pai. Final de semana eu trabalho também, e aí eu tenho o domingo de folga. Pra você. Pra, tirar, assim, supostamente, resolver suas sim, seria meu lazer, que às vezes eu tenho que escolher. Ou eu vou pro lazer, ou eu continuo nas responsabilidades da casa, que também dependem todas de mim. E que às vezes na semana não dá tempo de administrar. Aí, Bárbara, entra aquela história da tripla jornada. Porque trabalho, casa e maternidade, 3 vezes 6. né? Tudo com ela. E aí isso pode, obviamente, começar a desencadear alguma coisa do tipo um estresse, uma depressão.
não é? Não Fala tem. mais sobre isso. Olha, é uma sobrecarga, né, funcional, social, mental, emocional, que se a gente falar que muitas mães não estão conseguindo, né, conciliar trabalho, filho, vida, por quê? Na maioria das vezes solitárias, né, não tem um acompanhamento na questão, né, conjugal ali do pai. Muitas famílias, né, que recolhem essa questão, que auxiliam nessa questão, acabam ficando com o financeiro também prejudicado, porque aquela mãe tem que parar um tempo algumas coisas por aquela criança. Então, o emocional de uma mulher que se predispôs a ser mãe e acaba, de alguma maneira, sendo mãe solteira, e como a gente disse, né, mãe solteira de pais presentes, ainda vivos, né? Às vezes crianças órfãs de pais dentro de casa. É isso. É bem complicado de falar. E tem ao contrário também. Tem ao contrário. Tem pai que toma conta da criança e a mãe não tá nem aí, quer ficar no fim de semana. Tem também. O Tem contrário também. também existe. Existe. Mas hoje a gente vai focar na maternidade É. solo. A gente sabe que existem pais maravilhosos, a gente tem que falar sobre eles, mas a demanda feminina, né? A criança na barriga da mãe, é a mãe que amamenta, é a mãe que cuida. E muitas mulheres, não é que elas não estavam somente não preparadas para isso. É muito grande a quantidade de trabalhos de mental, de emocional, para poder fazer com que essa mulher entenda a nova fase da vida. É uma nova fase, é uma mudança drástica, inclusive fisiológica, hormonal, que a gente Sim. fala da ansiedade e da depressão sempre. Não pode deixar Sofri de fora. todos esses impactos. E como não sofrer, né? Gente, é uma loucura. A mulher tem que ter toda essa responsabilidade e se manter sã. Ainda se manter sã. E você a gente tá falando fora do ar do período mais difícil que você enfrentou até agora. Você falou logo depois do Sim. parto, né? Conta um pouquinho. O período pós-parto é um novo, né? Que meu primeiro filho, aquilo ali tudo era uma novidade, como a doutora falou, o corpo, os hormônios, as situações. Em muitos momentos das situações iniciais, eu não tive amparo e me senti perdida, principalmente emocionalmente. Sempre. Muitas noites sem dormir, a gente chora, a gente se sente feia, a gente se sente sobrecarregada, a gente se sente perdida. E nesse momento a rede de apoio que eu tive foi a minha mãe. Outra mulher. Outra mulher apoiando. Minha mãe, desde Mas o primeiro momento essas- que eu informei, tô grávida, ela foi a única pessoa que em momento algum hesitou. E te julgou E também, me te julgou. abraçou, né? Maravilha. Ela falou, independente do que você for enfrentar, você tem família. E isso me desmontou totalmente por dentro, porque eu e minha mãe não somos super coladinhas, amigas e tudo mais. Mas você vê que mãe é mãe. É isso. Em momento algum, até hoje, você vai chegar nesse assunto, mas o meu suporte são os avós. A minha mãe e os avós. E os avós dele, por Dele. parte de pai. E o início, emocionalmente, é assustador. Com o tempo, você vai criando uma armadura. E Hábitos, finge né? estar bem para a sociedade. É porque ainda Quebra tem um isso. sorriso. Trabalhar. Finge que tá bem, mas não tá. É A gente isso. fala do masking, né? A gente finge que tá bem. Social. Em muitos momentos. No entanto que hoje em dia, essa questão do apoio feminino, graças a Deus, eu acho que cresceu muito. As mulheres, elas conseguiram evoluir com essa coisa do acolhimento, principalmente quando você se identifica com o caso. Eu vejo muito isso com as minhas amigas que vivem as mesmas situações. Às vezes com classes sociais diferentes, Sim. porém todas com um psicológico Prejudicado. prejudicado e precisando de alguém que entenda, porque nem todo mundo tem a possibilidade de fazer Terapia. Terapia. Na cabeça. porque a gente precisa. A Bárbara falou uma coisa importante, que é a questão financeira também, né? Até por isso essa sobrecarga vem maior, porque às vezes a mulher é a única que bota dinheiro ali, ou pelo menos a maior parte dele, para sustentar aquela casa e aquela criança. Como é que isso funciona para você? Como é que é a tua realidade? Quando o meu filho nasceu, eu tive que parar de trabalhar. Né? A gente até- uma realidade. Olha Mas uma realidade. Exato. É isso que eu até comento, A minha né? vida já começou mudando de mudança ponta radical. a cabeça aí. Eu sempre trabalho desde os 15 anos, sempre trabalhei. Me vi num momento que
a gente não conseguia vaga na creche, muito pequena. Minha mãe tinha sofrido um acidente, tinha quebrado os tornozelos, ela era a única pessoa que eu tinha para ficar com ele, eu tive que pedir demissão. Parei de trabalhar, fiquei 1 ano sem trabalhar. Fizemos um acordo com a família do pai para que, ao invés da gente pagar uma creche ou um estranho para tomar conta do meu filho, eles me pagariam um salário, que seria uma pensão. Claro. Né? Sim. Que É um acordo mesmo. fizemos um acordo. Fiquei nesse acordo 1 ano. Foi o pior ano da minha vida. Eu me senti um lixo. Porque acostumada com o trabalho. Desvalorizada, ganha dinheiro, né? sendo sustentada pelos outros. sobre- Esses não são os meus valores. Dependente, financeiro. vivendo de míngua. Agora, esse seu sentimento reflete toda uma estrutura antiga de a gente achar que você não pode receber porque você está em casa cuidando de tudo aquilo ali. Não é só cuidar da Como se o criança. trabalho de casa não valesse fosse uma nada. remuneração. Então, por isso que você se sente assim, que é natural. Você foi criada para se sentir assim. E aí eu logo fiquei um grande período passando até que eu virei uma chave dentro de mim e a maternidade me deu uma força que eu jamais imaginei que eu teria e eu me reinventei. Por quê? A creche onde meu filho conseguiu a vaga saía 3 da tarde. Qual o trabalho que eu ia essa conseguir questão para aí, sair às uma- 3 da tarde? Ela parou de trabalhar, mas o mercado de trabalho não quer, e não adianta Não a gente quer. fingir que não está Eles vendo. não Não querem. aceita uma mulher que acabou de parir, tem toda uma regra, tem toda uma rigidez, horários. E aí Filho eles pequeno, às vezes tem que levar ao hospital, preferem, vacina. né, de acordo com os critérios empresariais, uma pessoa solteira, mais jovem, ela também não consegue uma maneira de se E sustentar. esse funcionário aí, não, tem filho, Tem vai filho, faltar. exatamente. Vamos falar a verdade, né, gente? E aí eu fui atrás de me profissionalizar para que eu pudesse trabalhar de uma forma para administrar os meus horários e os horários da minha realidade. Seu emocional nisso. Ah, perdida. Sim. Totalmente perdida. Isso é a próxima pergunta, porque ela já falou aqui que não estava bem, mas ela precisava tocar a vida dela e tal, e ela, de alguma maneira, sobreviveu a isso. Sim. Mas tem gente que não consegue ter essa virada de chave que ela teve. Então, quais os sintomas que a gente tem que prestar atenção em mulheres que convivem com a gente, ou até na gente mesmo, que provavelmente tem alguém que está assistindo isso, que está passando por um pós-parto, ou está vivendo uma realidade parecida com a da Lu e tal. Quais os sintomas que a gente tem que prestar atenção? A gente vou falar um primeiro que não é casual, mas costuma acontecer e as pessoas desprezam, que são as doenças psicossomáticas, né? Fibromialgia, né? Tem tantos, hidradenite, furúnculos, mas vamos levar para a depressão. Por quê? As pessoas acham que a depressão ela só existe pós-parto. Não, a depressão ela pode ser de uma criança com 2 anos, com 3 anos, porque aquela mulher teve uma mudança de hábito, como ela disse, brusca, né? Ela de repente deixou de ser independente para se tornar dependente. Outras vezes ela já era dependente, mas viu que está dando mais gastos para a família e aqui ela se sente, como ela disse, infelizmente, um lixo, né? Autoestima baixa. Então, a gente tem essas questões das doenças psicossomáticas, a depressão, a ansiedade. Por quê? O mercado de trabalho não aceita, como a gente fala, então a pessoa já fica, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar, mas com quem eu vou deixar com meu filho? A creche não aceita, a minha mãe não pode, a minha mãe já tem uma idade, também já está cansada. O emocional, né? Ela até disse que a mãe dela foi um acolhimento, mas o emocional, como eu perguntei para ela, é a questão onde uma mulher que passa por essa gravidez inesperada tem que ter um amparo, tem que ter um acolhimento. Isso primeiro, como eu disse, ela em casa, né, na família. A terapia, ela auxilia, porque as pessoas costumam muito achar que a terapia vai fazer uma cura, uma salvação. Não, mas se aquela pessoa em casa não tiver um acompanhamento, um olhar clínico, né, de um pai, de uma mãe, ou de um marido, ou de, não importa, sobre a irritabilidade daquela mulher, a ansiedade, a depressão, as doenças, né, porque começam a surgir manchas, né? Como você falou, em muitos momentos, assim, em determinados períodos dessa rotina louca, e trabalho, e escola, e vai e volta, e sobe e desce, e cansaço, e mercado, e quebra um negócio. Às Só dela vezes falar eu já me cansa. pegava gritando. Só de ouvir, Só de ouvir você falar Eu já me tá pegava cansado. gritando Vixe, com imaginando meu esse filho. sacrifício todo. E aí, do nada, eu
Gente, porque eu tô gritando com ele. Ó. A gente acaba descontando na criança E nem sabe de todo o verdade. estresse que a gente acumula. E ao invés da gente chegar à noite e querer estar ali, tá bem, ficar com seu filho, dar um abraço, não, você começa a... E aí é o que você falou, nem toda mãe consegue ter essa percepção de que você está descontando na criança uma coisa que ele não tem nada a ver. Carol, ela falou agora de uma questão que as pessoas olham muito no trabalho. Só que uma mãe, dona de casa, que cuida de uma criança, ela também tem burnout, né? Ela também passa. Sem dúvida. Então ela está falando aí exatamente de toda essa explosão interior, porque a gente vê uma mulher que passou por essa situação irritada. Ela é irritada. Ela, né, ela está descompensada e as pessoas julgam esse E descompensado. fulana é louca. É. tem Nossa. Tem paciência. Só Olha que- como trata essa criança. Só ela mesmo sabe a rotina e o que é ser uma mãe solteira. E né? sem ombro é pior ainda, né? Sem um ombro. é Ela pior ainda conseguiu uma mãe que olhou para ela e entendeu pelo processo, né? Só que é bom a gente ressaltar. Eu falo sempre, quando se faz um filho, se faz com duas pessoas. Então, o pai presente faz uma sociedade diferente. Ah, sem dúvida. Não sei. Você falou de rede de apoio. Hoje ele tá com 10 anos. Sua mãe continua sendo essa pessoa principal e os avós? Continua a mesma coisa? Continua a mesma coisa. 10 anos se passaram, continua a mesma coisa. Eu sou a que sou presente em tudo do filho. Eventos, coisas de escola, coisas externas da escola. Até final de semana, quando é do pai que tem as atividades do filho extra, ele não leva, quem leva sou eu. Acabei de falar da E presença. dentro dessa falta que o pai faz, hoje em dia, a presença física não me incomoda. Ele está no mesmo ambiente que você. Não faz diferença pra mim, sinceramente. Agora, o que eu sinto falta é de ter comunicação, abertura, de chegar e sentar. Olha, hoje aconteceu isso assim, eu não soube conduzir essa situação, o que você acha? Como que o comportamento dele... Educar em parceria. Isso. É tudo, e é como a doutora falou, às vezes isso acumula dentro de mim de uma tal forma e a gente entra naquela tristeza profunda. E a dúvida, será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu é a estou pergunta fazendo de todas certo? elas, de todas, será que eu estou indo todas, pelo caminho todas. certo? E isso gera uma dor dentro da gente. Essa falta de E cumplicidade. às vezes né? a gente busca externo, uma mãe, uma psicóloga, uma amiga, Sim. uma mãe mais experiente, e a gente desabafa, desmonta, chora. E é onde a gente encontra um conforto. E não da onde Eu tem conheço que uma vir. menina que ela sofre muito com o estresse da mãe. É Nana Nilza o nome dela. Ah, olha só. Ela sua sofre filha? muito com o estresse da mãe, que a mãe Nana desconta Nilza. tudo da Eu Nana Nilza. duvido. Mas olha só, isso tudo que vocês estão falando é um grande erro histórico de tudo. É um problema que vem crescendo como uma bola de neve. Por exemplo, você falou no início do programa uma frase que todo mundo concordou, que mãe é mãe. Gente, mas isso tá errado também. Pai também tinha que ser pai. E vem de muito tempo. E vem de muito tempo. Tá Pra eu criar a enraizado. Dona Nilza, minha filha, foi um sacrifício. Eu tinha que levar a Dona Nilza pro trabalho, porque não tinha creche. E a creche que tem hoje em dia também deve estar de bolhufas, porque o sistema educacional também prejudica a mãe. Sim, ela até falou do horário de saída, por Isso, exemplo. gente, quem que vai botar a criança na creche 7 da manhã e pegar 11? E você sabe, professora, isso é uma coisa que é uma bola de neve. Porque, por exemplo, se a gente pensar numa adolescente que é mãe solo, ela vai sair da escola. Então, a gente já tem aí um alto índice de evasão escolar de mulheres, muito maior do que de homens, isso é provado. E vai ser rejeitada pela sociedade. Vai ser. Aí ela vai tentar entrar no mercado de trabalho. Bom, mas aí ela nem concluiu o ensino médio. Nem experiência. Experiência ela tem. Então, quer dizer, a formação acadêmica dela já vai ser aquém do menino que estava ali em pé de igualdade com ela até uma certa idade. Então, ele, de repente, vai avançar mais na formação acadêmica do que ela. E aí, na hora do mercado de trabalho, na disputa, ela já está muito para trás. Muito. Então, daí você já vê que a coisa começa bem lá E a atrás. estrutura econômica daquela família vai mudar. E aquele filho que nasceu já vai ser prejudicado também, porque não vai ter uma estrutura econômica Pois é. familiar para seguir numa vida. Então é uma coisa que precisa ser mudada na base ali, sabe? É difícil quebrar um paradigma que é de anos, mas é importante a gente pensar sobre isso. Agora, Lu, o que a maternidade solo mudou na sua vida, assim, mais radicalmente, se você pudesse definir com uma palavra?
Ou duas? Difícil essa pergunta. O que mais mudou na sua... Pensando na Lu antes da maternidade, chegou o filho, tal, o que mais mudou? As responsabilidades. Responsabilidade. Porque a partir do momento que você é sozinho, você responde só por você. Quando você é mãe, você responde por dois. Então a responsabilidade aumenta em milhões. E, por exemplo, para quem é mãe, né, eu sou ansiosa. Eu me preocupo com o amanhã A sobre-ansiedade. do meu filho. Mais do dele do que do meu. Então isso mudou. Eu vivo uma ansiedade dupla. Lu, nessa questão da ansiedade, como a gente falou aqui, você é uma mãe, você falou sobre mais responsabilidade. Essa responsabilidade sexual, né, as crianças normalmente não conseguem ter um diálogo familiar sobre sexualidade, né? E a responsabilidade afetiva. A gente vê muito pouca responsabilidade afetiva de jovens, de homens, na questão pai. Ele não entende que ele colocou uma vida e essa vida precisa, além de um financeiro, que na maioria das vezes é o mínimo, né, a questão de pensão, ela precisa de acompanhamento, né, comunicação, né, presença. Quando a gente fala presença, a gente não fala presença de Instagram, que é tirar foto, meu filho lindo, né? E muitas vezes também não só dinheiro, né? Porque Sim. tem muitos que acham isso aqui. Ah, não, mas eu te pago uma pensão. Mas é isso que eu falo de responsabilidade afetiva. E aí o dinheiro vai pagar os sentimentos do seu filho? Nunca. Os E aí- momentos que você perdeu com O ele? dinheiro vai passar os valores que ele precisa? Exato. Não é? Só que aí esse ciclo se repete, porque esse filho e essa filha com abandono de pai vivo, ela pode repetir essa cena na família dela ou já vir traumatizada para entrar num relacionamento abusivo. Olha o que a gente pode fazer. Pois é. A ausência de pai vai gerando desencadeando outras situações. É tudo uma questão de educação. É sempre a educação em todas essas vertentes, sempre. É impressionante, porque você falou aborto de pai vivo. Meu pai foi uma pessoa que me abortou vivo, porque ele morou comigo 30 anos, já morreu. Não por isso, vou livrá-lo. Mas ele era uma figura meio que decorativa, assim, na minha casa, no sentido de cuidado. Provedor. Trabalhava, pá, beleza. Lembro de muitas coisas bacanas do meu pai. Mas assim, o cuidado comigo e com meu irmão não existia. Isso era totalmente da minha mãe. E isso, eu achava que isso era normal das famílias, tá? É uma coisa enraizada. Eu achava que isso era normal. Tipo assim, a mãe tinha que cuidar. Então, quando eu fui convivendo com amigas minhas na escola e tal, que eu fui vendo que o tipo de pai que elas tinham, que alguns mais participativos, cuidando, dividindo. Tipo assim, a minha amiga falava assim pra mim: essa madrugada eu tive febre e eu acordei meu pai. E ele me deu Novalgina. Eu falava, gente, isso existe? Não foi com Isso é sua real? mãe, com a mãe, foi com seu pai. Com seu pai? Mas E aí eu Mano, é essa? Se a gente parar para pensar, Carol, século XXI, né? A nossa idade, ainda hoje, é esse padrão aí. É isso. Tipo assim, eu me lembro, mas vou contar rápido pra gente fechar, Sim, mas ótimo. assim, eu me lembro já de eu adulta, ainda morava com os meus pais, eu passando muito mal, assim, tive uma infecção estomacal muito bizarra, e aí eu tava no banheiro passando mal, já tinha ido no banheiro várias vezes, passando mal e tal. Ele sentado no sofá, eu já era adulta, tá? Sim. E ele gritou minha mãe na cozinha, vem cá ver ela no banheiro. Eu já era uma adulta, o máximo que ele ia fazer era o quê? De repente ver se eu tava desmaiada, sei lá, me ajudar a levantar. Então, quer dizer, olha, A responsabilidade afetiva. que ele jogava nas costas da minha mãe. Aí já vem de uma raiz. Como foi os pais dele? Bem por aí, Né? bem semelhante. Esse ciclo de repetição de um patriarcado onde o homem procria, o homem provê e a mulher é responsável Faz todo o por resto dali. né? Então, é isso, é esse Os modelo. meus filhos mais velhos me ligam até hoje. Vem cá, Exemplo de estou pai pensando em fazer, o que você acha? Até vamos dizer, eu tenho um de 35. Se ele sentar ali, pai, posso sentar ali? Ele vai sentar. Vai sair todo mundo, ele só vai levantar quando eu falar para ele levantar. Cabeção, como foi seu pai? Meu pai é escola de samba. Mas Meu ele pai era presente? Não, meu pai era presente na minha vida e eu presente na vida dele. Entendeu? Porque o que Olha acontece como é é o o, seguinte, olha a quando você diferença. chega num Ele certo- entendeu Depois o que a gente- afeto. Meu pai morre, ela fala, pô, podia ter ficado mais tempo com meu pai, né? Não,
a gente desfilava junto. E olha que eu já era casado. A gente sabe que nessas ordens tem uma exceção. Isso faz muita Só que diferença. ensinaram a ele, de alguma maneira, a afetividade entre pai e filho, entre mãe E passou, e filho. E isso passou para uma outra geração. E olha que eu perdi a minha mãe quando eu nasci. Então, seu pai se tornou ainda mais Mais forte, é uma figura Eu fui mais criado forte. pela minha avó, mas ele estava sempre lá, sempre lá. Tem as exceções. A gente sabe que tem exceções, que tem gente que tem pai e mãe presente, que ama e de qualquer maneira ficou inadimplente nessa questão. Só que a base da família, né, essa questão, por isso que eu falo, a terapia é maravilhosa, psicóloga é maravilhosa, psiquiatra, tudo é maravilhoso, mas essa sua família é um exemplo, são seus olhos do lado de fora. Então, eu sempre falo que o seu olho direito é sua mãe, seu olho esquerdo é o seu pai. Aquilo que você enxerga, de alguma maneira, mesmo que você não entenda, automaticamente você vai passar adiante. Então, só você mesmo para enxergar aquilo que te doeu para modificar no próximo, no que vem. Isso, e a terapia tem um papel muito bom nisso, porque na terapia você leva o que você viveu, a sua vivência e tal, e você consegue, na terapia, construir um futuro diferente daquele que você teve ali, que você identificou que não era bom, Com certeza. né? E você falou, pô, isso aqui tá estranho, isso aqui não é legal, Não tá qual é estranho. o bom? E você consegue parar e pensar, bom, daqui pra frente eu vou fazer diferente. Exatamente. E a terapia te ajuda muito, porque a minha terapia me ajudou a pensar muito nisso. Seu pai e sua mãe foi uma dor, mas você olhou para aquela dor, essa dor para em mim. Meu filho, né? E a gente fala mais, não que não existam mães, que essa questão também de toda mãe é santa, maravilhosa. Gente, hoje em dia a gente está aí com mães narcisistas, mães psicopatas, então a gente tem que tirar um pouco esse tabu também, Sim, né? claro, também Mas é como aqui a questão de mãe solo, que é a maioria, o olhar desses pais para o seguinte, você botou uma vida na terra, você botou uma vida, um pedaço seu para caminhar. As pessoas querem muito uma sociedade boa, né, digna, mas dentro da casa delas, elas são dignas, elas são respeitosas, elas são afetivas com os familiares, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante e que as pessoas realmente elas não buscam esses exemplos passados e tentar mudar para que não se repita dentro da sua casa e com a sua família. Eu tento, eu sei que nem toda mulher tem essa sabedoria. Eu adquiri sozinha com o tempo, com o sofrimento. A gente fala e que com a busca no do amor, é na dor. autoconhecimento, né? Eu fui uma pessoa que, conforme os anos, eu aprendi a me interiorizar. Nunca tive a possibilidade de fazer terapia, então eu busco o conhecimento através das ferramentas que a gente tem disponíveis hoje em dia. Ser mãe também fez isso com você, não fez? Fez, muito. Essa muito, muito, essa... Eu tenho que ir atrás. Eu era, vamos dizer assim, chulamente, era... como é que é? Ai, meu Deus, me fala. Juventude transviada. Eu não tinha muita responsabilidade. Meu dinheiro era para curtir, não tinha plano de futuro. Hoje em dia, não. Tenho, né, o sonho de sair da favela, tenho a cobrança de crescer profissionalmente, tenho aquela responsabilidade de, meu Deus, aonde é que eu vou envelhecer com o meu filho? Criou uma meta, um motivo. Exato. E antes eu não ligava para isso. Ó, o filho, quando nasce o seu filho, porque você não acha que você é capaz de amar uma pessoa mais do que você mesmo. Quando o filho nasce, você vê, se você tiver que... Vai cair os dois do abismo, cai você. Né? Não tem amor de mulher, do que for. O filho, você consegue amar mais do que você mesmo. Falei isso esses dias para uma cliente minha. Falei, não existe amor no mundo que qualquer pessoa conheça que seja igual a um amor de mãe. Exatamente. Ele é único e é uma Deus. força que nenhuma mulher, em respeito às mulheres que optam por não ter filho. Hoje em dia eu respeito e entendo. É uma questão pessoal, mas eu sinto muito que elas nunca vão saber o que é o amor único, incondicional de mãe. Professora. Eu quero completar essa frase, que realmente não existe nada maior do que o amor de mãe, como você falou muito bem, o amor de mãe é o amor de Deus. O amor de Deus. Saiu da gente. Mas isso, meu bem, não dá motivo para você que é pai abandonar o seu filho, para você deixar tudo na mão dessa mãe. Tá bom? Você também tem responsabilidade, infeliz. Com certeza. Deixa eu fechar falando de algumas leis, porque leis aprovadas aqui pela casa, sempre sensível, obviamente, à causa da maternidade, né? Então a gente tem aqui a Lei 9.989, que institui os Centros de Terapia Familiar para tratamento de doenças psicossomáticas de mães e filhos,
no âmbito dos Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPS, né, aqui na rede pública do Estado. Doenças psicossomáticas já são uns exemplos para a gente ilustrar aqui. Vamos lá, nomes científicos. Não, nome que todo mundo vai conhecer. Vamos lá, fibromialgia. Dores, né, do corpo. Né, as articulações todas inflamadas. Nós temos a espondilite anquilosante. Peraí, traduz. Vai falando e traduz. Vai traduzir, ó. Espondilite anquilosante. Eu vou denominar algumas. A espondilite anquilosante é uma doença, acomete normalmente dores articulares, só que são dores crônicas, podendo chegar a um CID de dor crônica, que tem tratamento, pode ter remissão, mas invalida a pessoa. No caso, a fibromialgia, a muito mais conhecida, também invalida a pessoa, dependendo do grau, que esse nível que chega essas inflamações, essas infecções, ansiedade, depressão, que trazem todas essas. Porque a gente fala de depressão, a pessoa pensa assim, depressão, vai na terapia. A gente tem depressão crônica, né? Suicídio, né? Que a depressão leva ao suicídio. A ansiedade leva a problemas estomacais, intestinais, alergias. É uma lista imensa de psicossomáticos da questão emocional de uma mãe solo. E a Lei 8.355, que garante o direito de amamentar o filho até 6 meses de vida durante a realização de concursos públicos estaduais da administração pública direta e indireta, que também é outra coisa, né? Como é que você não vai amamentar? Como é que fica? Para fazer a prova, o concurso, a pessoa ficar 5, 6 horas fazendo uma prova, tem que sair para amamentar. Tem que ter o direito de amamentar também, né? Não é isso, professora? Claro, com certeza. Essa lei é recente e muito necessária. Verdade. Bom, a gente vai fechar. Você vai trazer a frase? Eu vou trazer a frase. Eu queria acrescentar uma coisa, que a gente falou sobre a mãe solo. Todos os problemas que a mãe solo sofre, isso é atenuado quando é uma mãe solo de uma criança atípica. Isso é um outro assunto que a gente vai tratar no mês que vem, que é um mês... Isso mesmo. Isso aí. Então, é isso. Eu Que vou aí trazer é uma mais frase. complicado ainda. Fica mais complicado ainda. Se eu começar a falar, meu filho, vai ter programa aqui pra... Guarda pro mês que Também vem. posso participar desse, porque também tenho experiência na área. Maravilha. Bom, a gente falou tanto de amor, né? Então é isso. Se você ama uma pessoa, deixa ela ir. Se essa pessoa voltar, é porque alguém também já deixou ela ir. Ou seja, ninguém quer essa peça. Então você tá insistindo. Pra quê? Às vezes você tá batendo na tecla errada. É isso. Deixa aí. Então deixa eu fazer um de amor também, naquela Vai. câmera ali. Naquela lá, vai lá. O amor é uma delícia. Ele começa no beijo e acaba na pensão alimentícia. Não ri, não. Tu não ri, Porque eu achei que vinha coisa pior, mas essa saiu bem. Maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso. Fiquei assim, meu Deus, o que vem? Bom, Bárbara, obrigada mais uma Eu vez. que agradeço sempre pelos bom ter você convites, aqui. por todos vocês aqui, pra gente se divertir. Estou além da trazendo conversa luz, séria, né? conhecimento aqui pra gente. Nada. Quanto mais ela me cura, você me cura, todo mundo. Quanto mais a gente troca, mais a gente tenta encontrar soluções para tudo isso. E completando uma questão que ela falou sobre até Carol também disse sobre essa libertação da dor que você sentiu para quem vem. Primeiro começa onde o homem, no trabalho emocional do sexo masculino. Homens ainda têm problemas em lidar com o emocional diante da sociedade. Sim. Eles passam por dores e silenciam. Então eles vão fazer a dor de novo, porque eles não querem encarar aquilo. Não curam. E um homem acha que ser emocional é ser frágil. Jamais. A gente se cura tanto que a gente depois nem quer mais, né? Isso também não é um programa. Né? Lu, obrigada, tá? Obrigada a você, Carol. Volte Foi um sempre. prazer. O prazer foi nosso. Professora, sempre incrível. Obrigada, amei o programa de hoje. Obrigada, meninas. Foi ótimo. Cabeção, aquela coisa, né? Tirando a professora Denilson, o programa foi Foi maravilhoso. maravilhoso. Faz como esse aqui, ó. É isso aí, mais cabeça da vida. Um beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, amores.